A tabela dinâmica é uma ferramenta do Excel que permite resumir, analisar e manipular grande conjunto de dados de maneira rápida e fácil. Ela permite que o usuário reorganize e resuma informações de diferentes maneiras, como, por exemplo, agrupar dados por categoria, subtotais, média e total geral. É uma maneira poderosa para visualizar grandes quantidades de dados de forma compreensível e útil. Além disso, a tabela dinâmica pode ser utilizada automaticamente com novos dados, o que torna uma ferramenta flexível e útil para análise de dados em constantes mudanças. Eu sou o Fábio, bem-vindos a Excel Sem Medo. Oi, gente. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela dinâmica, tá? Então, aqui temos uma tabela como se fosse as vendas de uma loja de informática. As vendas do mês de janeiro, tá? Então, aqui nós temos todas as vendas, são mais de 1000 vendas, tá? Para ser exato, 1094. Do dia 2 até o dia 31 de janeiro. Nós temos os dados, então, como a data, o dia da semana, o produto que foi vendido, a nota fiscal, o valor do produto, o percentual de comissão, o valor da comissão e o vendedor que realizou a venda. O que a gente pode fazer com a tabela dinâmica, tá? Então, no momento que a gente fizer uma tabela dinâmica, a gente pode cruzar essas informações aqui de diversas maneiras, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou propor para vocês, eu vou fazer 3 tabelas dinâmicas. Uma delas para a gente ver o total de comissão de cada vendedor, a outra para ver o ticket médio de cada vendedor e a outra para ver a quantidade de cada produto que foi vendido. Tá? E no final desse vídeo eu vou trazer um bônus para vocês agregarem as suas tabelas dinâmicas, vai ficar bem bacana. Tá? Então fiquem até o final do vídeo então, para poder estar aprendendo esse bônus. Tá? Então vamos começar. Então, para a gente fazer a tabela dinâmica, a gente tem que selecionar toda a área que a gente vai fazer a análise. Tá? Então a gente pode clicar em qualquer parte da nossa tabela e apertar Ctrl T. Então, depois de selecionado, a gente vem na faixa de opções inserir e vem aqui em tabela dinâmica, tá? No momento que a gente clicar em tabela dinâmica, ele abre essa caixinha aqui, onde ele informa a área que foi selecionada, né, a nossa tabela aqui, e ele pergunta onde você quer colocar a tabela dinâmica, se numa nova planilha ou numa planilha existente. Tá? A gente vai colocar numa nova planilha, que no momento que a gente der OK, ele abre uma outra planilhazinha aqui embaixo, para que a gente possa construir a nossa tabela dinâmica. Se eu colocar então uma planilha existente, eu posso clicar aqui dentro dessa mesma aba, em qualquer outro lugar aqui, que ele vai criar a tabela dinâmica a partir do local onde eu indicar. Mas a gente vai utilizar uma nova planilha, tá? Então eu vou dar o OK. Ó, vejam que ele criou a planilha 2 aqui para fazer a tabela dinâmica. Deixa eu sair daqui para vocês poderem enxergar melhor. Vou botar aqui para cima. Então, a tabela dinâmica vai ser construída a partir daqui, tá? O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem todos os dados do cabeçalho da nossa tabela, né? A data, o dia da semana, produto, nota fiscal, valor, percentual de comissão, valor de comissão e vendedor. E aqui é a formatação da nossa tabela. Tá? Então, como eu disse para vocês ali, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o que cada vendedor vai receber de comissão. Então, eu vou pegar o vendedor e eu posso jogar ele para a linha ou para a coluna. Tá? Vamos jogar ele para a linha aqui. Ó, só segurar e arrastar. Tá? Arrastou, ele já veio para cá. Então, nós temos os vendedores Daniel Porto, o Gabriel Alves, o Matheus Dornelles e o Thiago Cerrado. Agora a gente vai pegar o valor de comissão que cada um recebeu durante o mês de janeiro. Então, o valor da comissão a gente vai jogar em valores. E no momento que a gente faz isso, aqui a gente já tem o que cada um vai receber de comissão dentro desse mês, tá? Então aqui a gente pode formatar, né? A gente vai lá em página inicial e formata como moeda. E aqui a gente tem os valores. Ó, o Daniel 3.444,31, o Gabriel 4.542,92, o Matheus 3.839,05 e o Thiago 4.224,98. E aqui a gente tem o total geral que a gente vai pagar em comissões, que é 16.051,26. Bom, aqui em cima a gente tem, no momento que a gente está na nossa tabela aqui, a gente tem análise de tabela e tem design, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em design, clicou em design, ele mostra diversas possibilidades de formatação dessa tabela. Então você pode, ó, passando o mouse aqui em cima, ele vai trocando as cores e o tipo de formatação. Você pode também ir na parte de totais aqui, ó, e desativar para a coluna e para a linha, ele vai desativar o total. Tá? Você pode ir lá de novo, né? A gente clica em cima da tabela, ele vai vir aqui, ó, design, e a gente pode reabilitar então o total novamente. E assim por diante, tá? A gente tem várias
possibilidades de formatação dessa tabela dinâmica. A gente pode também alterar o cabeçalho, tá? Valor pago, comissão, pode botar aqui colaborador. A gente só não pode colocar os mesmos dados que estão no cabeçalho da nossa planilha, porque senão ele não aceita, tá? Então aqui a gente pode arrumar, a gente pode centralizar. Então vocês podem modificar de qualquer forma que você desejar, tá? Bom, então esta é a nossa primeira tabela dinâmica aqui. A gente já descobriu qual é o valor que cada um recebeu em comissões, tá? Agora a gente vai ver qual é o ticket médio de cada colaborador, tá? Em relação aos produtos. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar lá, já está selecionado, a gente vai marcar a tabela dinâmica de novo. E neste caso aqui, se a gente der o OK, ele vai abrir uma terceira aba para fazer a tabela dinâmica, mas agora a gente não vai fazer isso, a gente vai selecionar uma planilha existente, tá? Porque a gente quer essa tabela dinâmica aqui do lado. Então a gente vai clicar aqui, ele vai marcar o local onde vai botar a tabela dinâmica e dá o OK. Ele criou uma nova tabela dinâmica. Tá? Bom, aqui então a gente vai ver o ticket médio de vendas de cada vendedor, então a gente vai pegar o vendedor, jogar para a linha novamente. E agora, em vez de valor de comissão, a gente vai pegar o valor dos produtos e joga para cá. Isso aqui é o que cada um vendeu durante o mês, tá? Mas a gente quer a média por produto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor total e dividir pelo total de produtos vendidos de cada vendedor. Então, a gente vai vir aqui, em valores, onde está a soma de valores. A gente clica nesse flagzinho aqui e vem em configuração de campo de valores. E aqui a gente tem a média. Então, no momento que a gente botar a média, a gente vai dar o OK e ele vai dar o ticket médio de cada venda, de cada produto, tá? Então a gente vem aqui novamente, passa para a moeda, e esse aqui é o ticket médio de vendas. O ticket médio do Daniel é 298 com 38, o do Gabriel 436 com 43, do Matheus 364 com 32 e o do Thiago 402 com 12. Tá? O ticket médio geral 373 com 92. E a nossa terceira tabela dinâmica que a gente vai fazer é para ver a quantidade de cada produto que foi vendido. Então, da mesma forma, a gente vai inserir tabela dinâmica. Vamos fazer melhor. A gente pode criar uma nova tabela dinâmica a partir de uma já existente, tá? Então a gente pode copiar ela aqui, seleciona, Ctrl C, bota onde a gente vai querer despejar, né? Ctrl V. Tá? E aqui a gente faz a alteração dos dados. Então a gente pode tirar o que a gente tinha colocado. E aqui a gente coloca assim, produto, e repete produto novamente em valores. Tá? Daí ele vai vir assim com contagem de produtos. É isso aqui mesmo que a gente quer, tá? Só que como ele estava formatado aqui em valores, em moeda, aqui ele vem em moeda também. Mas aqui a gente faz a alteração para o geral, ou para o número, né? O geral que ele já vem sem os zeros. E aqui está a contagem de produtos vendidos durante aquele mês. Então o produto que mais foi vendido foi o mouse sem fio e o teclado com fio, com 102 vendas cada um. Tá? Tem uma outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês, é isso aqui. Vocês podem clicar na tabela, tá? E vocês podem fazer um filtro. Tipo, eu quero um filtro por data. Então eu quero saber o que foi vendido no dia 2 de janeiro. Então, no dia 2 de janeiro foi vendido 2 cartuchos coloridos, um cartucho preto, 2 HD externo, uma impressora e assim por diante. Tá? E isso com qualquer data, né? Você pode selecionar, eu quero ver dia 7. Dia 7 foram esses produtos. Eu quero ver nos primeiros 5 dias do mês. Então, 2, 3, 4 e 5 foram esses produtos e assim por diante. Tá? Então, você vai colocar o filtro ele sempre vai aparecendo 2 linhas acima do início da tabela. Então, sempre que você for colocar uma tabela numa planilha existente, deixe pelo menos 2 linhas em branco acima, que se quiser colocar filtro, pode ser colocado aqui. Então, deixa eu tirar aqui. E vamos para o nosso bônus, então. Nosso bônus, que eu falei no início lá, seria a segmentação de dados, que é uma outra forma de fazer um filtro dentro da planilha, dentro da tabela dinâmica. E você pode fazer esse filtro em várias tabelas dinâmicas ao mesmo tempo. Então, a gente vem aqui em análise de dados e temos aqui segmentação de dados. No momento que a gente clicar aqui, ele vai abrir uma outra tabelinha com todo o nosso cabeçalho novamente. Então, para a gente fazer essa segmentação de dados, eu vou mostrar para vocês aqui o dia da semana. Então, a gente consegue filtrar para ver as vendas de segunda-feira, as vendas de terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Isso ele pega do mês inteiro ali da nossa planilha, que é o mês de janeiro. Tá? Se tivesse mais informações, ele ia pegar mais informações também.
Por exemplo, se nós tivéssemos as vendas de janeiro a março, ele ia pegar todas as segundas-feiras de janeiro a março, todas as terças-feiras de janeiro a março e assim por diante. Tá? Então, vou selecionar aqui dia de semana, ok. Ó, ele já vem uma tabelinha aqui. Tá? Para validar a nossa tabelinha, você tem que deixar ela selecionada. Vai novamente em segmentação aqui, ó, e ele tem conexões de relatório. Clica em conexões de relatório e aqui a gente vai conectar as tabelas. Ó. Atualmente ele está nessa tabela 3 aqui. A gente vai conectar a tabela 2, que é essa aqui, e a tabela 1, que é essa aqui. Tá? Então eu dei o OK aqui, ó, e agora eu quero ver as vendas na segunda-feira. Clico aqui. Na segunda-feira, cada vendedor recebeu isso aqui de comissão referente à segunda-feira. O ticket médio de cada um deles na segunda-feira é esse aqui. E esse aqui são os produtos que foram vendidos nas segundas-feiras. Assim como na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. Né? Com isso aqui você consegue fazer o filtro de forma mais rápida, né? E consegue ver o dia que teve mais vendas. Por exemplo, nosso dia de mais vendas foi no sábado. Tá? Então a gente vendeu dos 1.094 produtos lá, 348 foram no sábado. Tá? O que gerou um ticket médio de R$318 e o valor de comissão de 4.342,51. E assim por diante. Você pode também filtrar. Se clicar aqui, ó, nesse botãozinho, é a seleção múltipla, tá? Então você pode selecionar a partir daí, depois de clicar, os dias que você quer. Eu quero ver quinta, sexta e sábado. Essas aqui são as vendas de quinta, sexta e sábado. E assim por diante. Depois aqui, você só clica de novo e ele já desmarca, tá? E então seria isso. Então a gente conseguiu ver então que a tabela dinâmica é uma ferramenta bem interessante, bem poderosa, tá, do Excel, que permite então vocês analisar de forma rápida e fácil uma grande quantidade de informações. Por exemplo, a nossa tabela que tem mais de 1.000 linhas, poderia ter 50, 100 mil linhas. Ia ser da mesma forma para vocês fazer a tabela dinâmica, tá? Então vocês conseguiriam fazer de forma rápida e fácil. Tá? Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal, tá? Para receber novas dicas do Excel e sempre aprimorar as suas habilidades para o trabalho. Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.